Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui para fazer uma revisão das aulas do Centro de Mídias da semana passada, para retomar um pouquinho de múltiplos, de divisores, de números primos e de ordens e classes de um número. Múltiplo de um número natural é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural por 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Sendo assim, por exemplo, os números múltiplos de 15 são 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, infinito. Por exemplo, quais são os múltiplos de 9? Múltiplos de 9, professora, quais são? Múltiplos de 9: 0, 9, 18, 27, 36, infinito. Então, os múltiplos de 9 são os números de 9 em 9. 9 vezes 0, 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, infinito. Isso é o múltiplo de um número. Quais são os divisores de um número? Divisores de um número natural. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com resto igual a 0. Por exemplo, quais são os divisores de 6? São todos os números que, ao dividir, me dê resto 0. Divisor de 6: 1, 2, 3 e o 6. Divisor de um número sempre vai começar pelo 1, porque o 1 é divisor de qualquer número natural, e ele mesmo. Divisor de 10. Divisores de 10. 1, o 2, o 5 e o 10. Divisores de 25. O 1, o 5 e o 25. Um outro exemplo, divisores de 40. O 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 e o 40. Isso é o divisor de um número, quando o resto da divisão dá 0. Tudo bem? Números primos. A definição mais comum é que um número é primo se for divisível por 1 e por ele mesmo. Ou então, é todo o número com 2 e somente 2 divisores, ele próprio e a unidade. Então, quando ele é divisível por ele mesmo e por 1. Sendo assim, por exemplo, o número 7 é primo, por ser divisível apenas por 1 e por 7. O único número primo par é o 2. Então, números primos. Quem são meus números primos? Conjunto dos meus números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, infinito.
todos os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens temos uma classe. Então, aqui nós temos uma tabela das classes e das ordens. Cada classe, nós temos 3 ordens. Classe das unidades simples, nós temos 3 ordens. Primeira ordem é sempre da direita para a esquerda. Primeira ordem é unidade, segunda ordem dezena, terceira ordem centena. Classe dos milhares. Quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar. Classe dos milhões. Sétima ordem, unidades de milhão. Oitava ordem, dezenas de milhão. Nona ordem, centenas de milhão. Classe dos bilhões. Décima ordem, unidades de bilhão. 11ª ordem, dezenas de bilhão. 12ª ordem, centenas de bilhão. Então, aqui nós temos um exemplo. 57.283. Primeiro, o que nós fazemos? Nós separamos os blocos de 3 algarismos da direita para a esquerda e colocamos um ponto para separar o número. Então, foi separado aqui. Sempre da direita para a esquerda, de 3 em 3. Então, colocou um ponto. No quadro acima, vemos que 57, ele vai pertencer à classe dos milhares. Classe dos milhares. O 5 vai ser a dezena e o 7 vai ser a unidade de milhar. 283 vai ser a classe das unidades simples. Assim, o número será lido como 57.283. Coloquei um outro exemplo aqui para vocês. Nós vamos separar sempre da direita para a esquerda. Sempre de 3 em 3 e por ponto, desculpa. Então, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Da direita para a esquerda, vou separar 3 e vou por ponto. Vou separar 3 e vou por ponto. Eu tenho 3 ordens, classe das unidades simples. 3 ordens, classe dos milhares. Uma ordem, classe dos milhões. Então, que número eu tenho? 4.567.123. Quantas classes eu tenho nesse número? 3 classes. 3 classes. Quantas ordens eu tenho nesse número? 7 ordens. Unidade, dezena, centena, da classe das unidades simples. Unidade, dezena e centena de milhar, da classe dos milhares. E unidade de milhar, da classe dos milhões. Tudo bem? Essa daqui foi uma retomada da semana passada, tá? Da aula do Centro de Mídias, que nós tivemos múltiplos, divisores, números primos, ordens e classes. Eu espero que não tenha ficado dúvidas. Se ficou alguma dúvida referente a essa aula, peço que vocês me chamem, tá? Eu estou à disposição de todos vocês. Foi a aula que nós tivemos da semana do dia 4 ao dia 8 de maio, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço a todos.